8 horas da noite, não é isso, Guilherme? Vamos para a entrevista, vamos falar de terceirização e trabalho temporário? Exatamente, a gente vai falar com a Samila, que é aí da empresa a DVZ Consultoria. Vai falar sobre esse tema também do encontro que vai ser promovido pela DVZ no próximo dia 28 no Iguatemi Campinas, sobre essa questão, a terceirização, trabalho temporário, que tem se consolidado aí como alternativas cada vez mais estratégicas para as empresas que precisam se adaptar às rápidas mudanças do mercado, seja na indústria, no comércio ou nos serviços. Então, primeiramente, Samila, muito obrigado aqui por estar com a gente, comparecer aqui à Transamérica na manhã dessa segunda-feira. Seja bem-vinda. Já vou fazer a primeira pergunta. Qual que é o panorama atual da terceirização e trabalho temporário, tanto aqui no Brasil, de modo geral, quanto na região metropolitana de Campinas? Bom dia. Bom dia, pessoal. Estou muito contente de estar aqui e grata a vocês pela oportunidade. E vamos esclarecer, né, algumas dúvidas que a gente sente dentro do mercado de trabalho, principalmente entre o pessoal de recursos humanos. Existe essa diferença, né, entre o trabalho terceirizado e o trabalho temporário. Desculpa, qual foi a mesma questão? Então, como que está o panorama atual, tanto no Brasil quanto na região metropolitana de Campinas? Você vê muita diferença nesses panoramas? E isso depois aí da reforma trabalhista que a gente teve há alguns anos, mudou muito? Como está a situação hoje em dia? Então, o que a gente sente, eu, né, como atuante no mercado, desde 2017, quando renovou a lei, né, do contrato temporário, a gente vem tendo algumas demandas nesse modelo. Então, assim, vem crescendo. No início, a gente sente uma certa dúvida, né, do empresário, que ele tem a preocupação maior é sempre o processo trabalhista, né? Então, mas como a gente hoje está com essa lei totalmente determinada, e então, assim, a gente segue um trabalho muito focado às demandas da empresa, né? Então, o trabalho temporário hoje, ele ajuda ao empresário ter um custo menor, né, quando ele usa essa prática. Então, assim, ele usa em termos de demanda, então, assim, conforme vai existindo as demandas, ele vai fazendo as contratações, e em termos de custo, em termos de processo trabalhista, isso é muito bom, né, para o empresário. Muito bem, são 7 horas e 39 minutos. A gente está conversando com a Samila, representante da DVZ Consultoria. A gente está falando aqui sobre terceirização e também sobre o trabalho temporário. Ô Samila, quais são as principais diferenças entre terceirização e o trabalho temporário? Boa pergunta. Esse é um dos motivos ao qual a gente vai estar fazendo esse evento no dia 28 de outubro, para tirar essa dúvida, né? Que, lógico que quem de fato conhece as leis não tem problema com isso, mas, assim, no geral, a gente sente que as empresas, elas terceirizar um trabalho, ele é o serviço, né? Então, no caso, quando você terceiriza, você se preocupa com o final do processo, né? E o temporário não, o temporário é a mão de obra, né? Então, você contrata a pessoa em si para estar acolhendo a empresa na demanda. Então, assim, época de final de ano, Dia dos Pais, Dias das Mães. Então, assim, a empresa tem uma demanda maior, ela contrata os temporários, faz aquele trabalho, né, onde ele pode ser contratado desde de um dia a 270 dias. Então, isso para a empresa ajuda em todo o processo de rapidez, né, agilidade, resultado. Então, é muito bom. Muito bem. Só fazer mais uma pergunta. Normalmente aí algumas pessoas que são terceirizadas ou até mesmo o temporário, as empresas contratam de repente direto para a própria empresa. Está aumentando esse número? Ou seja, eu comecei numa empresa X como prestando um serviço, a mão de obra como um terceirizado, e de repente a própria empresa ali querer contratar aquele profissional. Sem dúvida. Existe aumento nesses números ou não? Vai ficar sempre como terceirizado? E também se há essas oportunidades das empresas contratar ali, seja um temporário ou até uma própria mão de obra terceirizada. Sim, acontece bastante, porque quando você contrata o temporário, por mais que você não esteja ali diretamente responsável por aquele profissional, ele está sendo analisado pela empresa, né? Certo. Então, muitas vezes isso ajuda a empresa a
esclarecer toda a postura, a conduta do funcionário, e quando vence o contrato temporário, a empresa efetiva. Né? Então, isso para a gente também é muito interessante. É importante para a gente também que o funcionário entenda que o processo temporário ele é um processo apenas para ajudar os empresários, né? Para que as coisas aconteçam de forma ágil. Eu te fiz essa pergunta porque muitas pessoas que às vezes estão ouvindo o programa aqui falam, eu não trabalho temporário, vou entrar numa empresa terceirizada, e às vezes pode ser que esteja ali a oportunidade de entrar numa grande empresa e de adquirir ali um trabalho bacana, né? Com certeza. Vamos deixar aqui até uma mensagem, né, Guilherme e amigos, de que use essa oportunidade de repente, estar indo através de um trabalho temporário ou até mesmo terceirizado, com possibilidades e chances aí de ser contratado direto pela empresa, né? Sim, isso a gente deixa bem claro no dia da integração dentro da empresa, que a DVZ, né, a gente está ali de frente com a empresa tomadora, né? Então, a gente está de olho na postura, na conduta, e, obviamente, para a empresa é sempre bom saber que dali vai sair algum profissional interessante, né? Então, depende muito mais da forma que a pessoa trabalha, se entrega, para que ela consiga essa efetivação. E qual que é ou quais são, né, as áreas que hoje mais utilizam os trabalhadores temporários? São aquelas que têm produções sazonais, que a gente sempre vê reportagens, né, de contratação temporária para Natal, tanto na indústria quanto no comércio, para Páscoa, enfim. São essas mesmo as empresas que utilizam esse tipo de mão de obra, ou a gente começa a ver também em outros setores isso acontecer? Hoje em dia, a maioria dos setores de indústria tem o trabalho temporário, né? Então, a DVZ hoje ela tem um foco bem grande na parte de indústria do chão de fábrica, então auxiliar de produção. Então, isso a gente tem o ano inteiro. Isso não é só... Porque as empresas elas têm o tempo, né, de produção. Então, muitas vezes chega... agosto, ela já está produzindo para dezembro. Né? Então, ela já usa essa mão de obra temporária para os trabalhos durante o ano todo. Então, quando não é Natal, é Dia dos Pais, quando não é Dia das Mães, e assim vai. Então, acaba sendo produtivo o ano todo. E essas... Desculpa. Existem, assim, um trabalho... Tem o temporário e tem o terceirizado. Dá para um trabalho ser temporário e terceirizado, como também não dá, né? Dá para ser temporário de contratado direto pela empresa, mas o que é o mais comum de acontecer? O trabalho terceirizado, ele é um trabalho que ele tem muito mais a responsabilidade minha de execução, de entrega, né? Do que propriamente dentro da empresa. Então, a empresa ela nos contrata e fala assim, olha, eu quero tal produto em quantidade X... e eu quero que você me entregue. Isso vai depender de mim, a forma que eu vou conduzir, se eu vou ter 1 ou 2 líderes, quantos funcionários eu vou ter, isso vai depender de mim. Mas eu tenho que entregar. Né? E o trabalho temporário, não. O trabalho temporário, ele está dentro, é uma mão de obra de uma outra empresa dentro da empresa. Né? Então, são 2 modelos parecidos, por isso que existe tanta essa diferença, né? essa dúvida das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, é diferente porque um focado em mão de obra e o outro em serviço. Faltando 15 minutos para as 8 horas da manhã, a gente está conversando com a Sameila, ela é representante da DVZ Consultoria. Sameila, quais são os erros mais comuns das empresas na hora de contratar aí um temporário e como evitá-los? Contratar a DVZ. Aí não vai ter problema. Aí, tá certo aí, ó. Que aí já vai no caminho certo, no rumo certo, para fazer uma boa contratação, né? Exatamente. Então, assim, a DVZ ela é uma especialista, né? Sim. Então, não é qualquer empresa que pode contratar temporário. Ela tem que passar por todos os trâmites do Ministério do Trabalho. Uma dica aí, ó. Então, sai assim... contratando temporário à torta de direito, sem pode. Recomendação nenhuma, de qualquer jeito, né? Não, isso vai ter problema. Isso é fora da lei. Certo. Você tem que ter uma empresa especializada. Okay. E nós temos todo esse trabalho, acompanhamento. Então, assim, às vezes você contrata um temporário, mas você acha que a empresa está ali, o funcionário tem a mão de obra, a empresa vai cuidar dele, eu vou passar ali só para ver como é que está. Não, o nosso trabalho é diário. Né? Então, a gente tem que
ter um trabalho, um foco, com faltas, e a gente faz um trabalho muito detalhado, né? A DVZ ela é bem preocupada com essa parte, tanto que a gente não tem as ações trabalhistas com negatividade, então todas elas são muito bem acompanhadas. Até a doutora Amanda vai estar com a gente no dia desse evento, que é a nossa advogada trabalhista, onde a gente tem muito foco, sabe? Desde o primeiro dia do funcionário até a saída dele, documentos e documentos, tudo muito resguardado. Tudo bem, então fica a dica aí para você. A gente está num período, né, Guilherme, que agora de outubro em diante, para o final do ano, vai ter muita procura por um trabalho temporário, né, para suprir a necessidade, as demandas do final do ano. E aqui fica a dica da DVZ, né, consultoria para você comerciante, para você da indústria, né, para você empreendedor também, né, e quiser contratar o temporário, para fazer uma escolha certa e fazer uma boa e ótima contratação para não ter dor de cabeça e não ter problema, né, Guilherme? Até aproveitando esse gancho, né, Júlio, o que você vê de mais errado que alguns empresários fazem na hora de contratar temporários? Como você falou, né, contratar DVZ para evitar esses erros, mas tem alguma coisa assim que você destaca mais, assim, alguma coisa legal, alguma coisa que você vê acontecer muito, assim, ou tentar a contratação direta? O que você destaca como principal nesse ponto? Olha, o que eu sinto hoje é que as empresas, lógico que eu não posso generalizar, né, gente, mas assim, a gente está lidando com pessoas, né? Uhum. E pessoas, elas são humanas. E quando a gente lida com pessoas, a gente tem que ter esse trabalho muito bem humanizado, né? E a DVZ é bem focada nisso. Então, eu percebo que algumas empresas contratam e deixam o funcionário ali, né? Como um número. E o funcionário, ele não é um número. O funcionário é uma pessoa, é um ser humano, onde ele merece todo o respeito, todo o cuidado, todo o zelo. E a gente tem muito isso. Né? Então a gente preserva, tanto que já existiu funcionários que quando acaba o contrato ele fala: ai, não acredito, poxa, eu gosto tanto de trabalhar aqui, vocês são tão... Porque a fundadora da DVZ é minha mãe. Ah, é? Né? É a dona Leila. E a minha mãe é uma pessoa extremamente humana. E ela, assim, ela deixa o celular dela ligado. Então, assim, quando a gente tem empresas que a gente dá assessoria de 3 turnos, então muitas vezes o funcionário liga, 2 horas da manhã ela atende. Puxa vida, olha aí. E aí até a gente, assim, no início a gente não entendia muito bem, né? A gente falava assim: mãe, mas como que você vai fazer isso, né? Tem que ter seu tempo de dormir. Mas é o amor pela profissão, Sim. né? Então, assim, ela ama o que faz e eu, graças a Deus, tô seguindo os passos aí. E então, assim, é isso, assim, a diferença que eu vejo, a dificuldade das pessoas é entender que você está contratando seres humanos, né? Então, isso a gente tem que deixar bem claro que tem que ter o carinho, né? Tem que ter a diferenciação. E vocês vão fazer um evento, né? No final, daqui um mês mais ou menos, no final do mês que vem, né? Isso. Lá no Iguatemi. Como que vai ser esse evento? Para quem que ele é destinado? Então, exatamente esse bate-papo que a gente está tendo aqui, né? Para tirar um pouco dessa dúvida entre o terceirizado e o temporário e deixar nosso trabalho à disposição, né? Então, vai ser um evento fechado no café, no Coco Bambu. E um café da manhã que a DVZ vai estar proporcionando para os empresários da região. Inclusive, queria aproveitar a oportunidade aqui e ceder 2 convites para o pessoal que tiver, os ouvintes, para estar participando com a gente lá. Então, vai ser tirar as dúvidas, né? Então, vai ser um evento bem gostoso. Vocês estão convidados. Obrigado. Aí quem quiser esses convites, como pode fazer? Manda uma mensagem para o nosso WhatsApp ou quer passar um contato de vocês? Nós temos o contato da DVZ, que pode ser o 19... Ou as redes sociais também, né? As redes sociais, o Instagram, tem o Instagram fácil, hein, Sumário? Tem, DVZ Consultoria. DVZ Consultoria. E tem o site, né? www.dvzconsultoria.com.br. Muito bem, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, Sameila. Na opinião da DVZ, como as mudanças na economia e na legislação trabalhista devem impactar o futuro da terceirização no Brasil? Porque vem mudando, né? As coisas vão mudando. Isso vai ter algum impacto? Vai gerar algum impacto futuro ou você acha que não? Olha, o sonho que a gente tem, né, como empresário da área, é que as coisas se tornem cada vez mais terceirizadas, né? Então, assim, não de uma forma pejorativa da palavra, né? Mas o terceirizado em si é você trabalhar com alguém que é especialista naquilo.
né? Então eu acho que o trabalho ele fica mais redondo, ele fica mais profissional, né? Do que uma empresa que quer fazer tudo e acaba não sabendo fazer nada, né? Então eu acredito que são demandas que vão aumentar cada vez mais, porque os empresários estão começando a ter segurança em contratar o contrato, o processo porque temporário. Antigamente a pessoa tinha um pouco de receio, né? Bastante. Puxa, eu vou contratar ali uma terceirizada, isso, será que não vai me dar problema? Enfim. Bastante. Né? Principalmente pelo processo trabalhista, né? E aí está a diferença. Então, quando você como você está engajado dentro de uma lei, você fica tranquilo. Então, a DVZ, ela não tem problema com o trabalhista, porque a gente está respaldado da lei. Certo. Né? Então, tendo os documentos em dia, tendo um acompanhamento diário, não há problema. E fica também uma dica para aquela empresa que quer contratar uma mão de obra terceirizada em fazer uma busca e tentar entender que empresa que é essa que vai te oferecer esse trabalho terceirizado. Se a mamãe mandou, vamos pegar essa aqui mesmo e tá tudo certo. Sem dúvida. Tem que fazer ali as pesquisas e saber se essa empresa está trazendo... E as pessoas precisam parar com a ideia de que custo é tudo, né? Então, às vezes, o barato sai caro. Né? Então, você, às vezes, tem que entender que tudo é um trabalho, né? Então, assim, a gente visa lucro como qualquer empresa. Só que a gente tem os nossos diferenciais, né? E uma coisa que a gente tem visto muito em feirões de emprego, principalmente no setor supermercadista, a gente vê o pessoal reclamando às vezes de falta de interesse ou até de qualificação de alguns funcionários para determinadas vagas, né? Isso é um desafio para vocês, às vezes dependendo da vaga, vocês têm dificuldade para achar pessoas com uma devida qualificação para preencher algumas vagas, e como lidar com isso? Sim, a dificuldade ela é mútua, né? Ela é tanto do empresário direto como nossa, mas aí está a diferença de ser um especialista. Então, a gente tem todo um trabalho de treinamento, todo o trabalho de acompanhamento que faz a diferença. Então, se a gente é chamado, a gente tem um prazo, né? Que dentro desse prazo é onde a gente vai estar respondendo à empresa, ao solicitante, e não tem problema, não. Muito bem, para a gente encerrar, são 7h54. Que conselho vocês dariam aí aos empresários e também aos gestores de RH que ainda tem dúvida ou receios em relação a terceirizar ou contratar temporários? Foi aquilo que nós já conversamos. A pessoa tem que ter responsabilidade na procura, né, e buscar uma empresa especializada que atenda às demandas dentro da lei, dentro dos conformes, né, para que não há problemas futuros. Então, eu acredito que contratando a DVZ você não vai ter problema nenhum. Muito bem. Então vamos reforçar aqui, Guilherme, vai ter esse café da manhã. Qual que é a data do café da manhã? Busca pra gente. Aqui no dia 28 de outubro, 28 de Iguatemi, outubro. Campinas, lá no Coco Bambu, né, que vai ser realizado. Não chegar e entrar, tem que ter ingresso, tá? A Samela, inclusive, está disponibilizando ingresso aqui para quem tiver interesse. Então, como que vai ser? Samela pode convidar o pessoal, passar as redes sociais novamente, contatos, como fazer para participar desse evento que vai acontecer no próximo dia 28 de outubro. 28 de outubro, até vou olhar aqui o dia da semana, é uma terça-feira, isso, terça-feira, né? Isso. Então, a gente vai disponibilizar esses 2 convites para o pessoal, para os ouvintes da Transamérica, e a gente vai estar nesse café da manhã junto com a especialista que trabalha com a gente já faz algum tempo. Então, alguns trabalhos paralelos ela está com a gente, que é a Carla Potronieri. Ela é especialista, conhece tudo e mais um pouco sobre recursos humanos. Sim. E vai estar a dona Leila lá, né? Dona que Leila. É a fundadora. Eu já vi que o seu nome pegou um pedaço da mãe, né? Pois não, isso aí é um detalhe que deixa pra lá. Esse detalhe deixa pra lá. A minha mãe estava bem empolgada no dia. Muito bem. Mas eu vou falar, o pessoal vai ficar curioso. O meu pai é um ex-jogador de futebol da cidade, e Samuel. E aí a minha mãe... Né, ficou emocionada de ter um marido famoso. Sim. Aí Samuel e Leila. É bacana. Olha que bacana. Antigamente era assim, eu sou muito detalhista, viu? Eu vi Dona Leila e Sameila, tem uma junção de alguma coisa aí. Olha, eu vou falar que eu tive alguns problemas com isso na minha infância, mas depois eu levei de boa. Acho que foi, né, o amor entre os dois que me uniu.
Ô, Samira, a gente queria agradecer aqui mais uma vez. Obrigado aí, né, o pessoal. Obrigada a vocês, Ela é gente. representante da DVZ Consultoria. Então, gente, fica a dica aí para você, empresário, você comerciante, né, para poder fazer uma contratação segura, seja terceirizada, seja temporária. A DVZ, uma empresa responsável, já está no mercado aí há anos. Pesquisa, né? Antes de você contratar uma terceirizada, pesquisa. E a DVZ está aí à disposição, né? Quem quiser checar aí toda a documentação, checar, ter mais informações com a DVZ, fica à disposição. No Instagram é DVZ Consultoria. Então tá bom. Samira, muito obrigado. Obrigada a vocês, gente, de coração mesmo, viu? Boa Aí. semana.